Boa noite, gente! Ótima noite! Bem, é ótima, não é boa, É, ótima noite! Vamos lá, então, a gente está reunido aqui hoje para falar com vocês um pouco mais sobre uma oportunidade, né, incrível, que é como ser treinador de hábitos saudáveis. Rafa vai auxiliar a gente, colocar as imagens aí para nós. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho mais dessa oportunidade incrível, as vantagens, benefícios, como é que desenvolve, como é que a gente faz, né, o que precisa para ser treinador de hábitos saudáveis. A gente vai abrir para perguntas também. Durante os slides, a gente vai parar um pouquinho para agregar algumas informações que não estão todas aí no slide, mas vai ser um norte para a gente. E se alguém tiver pergunta, também pode colocar no chat, e um de nós aí vai lendo também e encaixando as perguntas durante a apresentação. Então, acho que posso começar me apresentando. Eu sou Tatiana Marcão, eu sou treinadora de hábitos saudáveis há 8 anos. Esse 8 não está passando esse 8 desse ano, hein? 8 anos cuidando de pessoas, né? De formação, eu sou hoteleira. E depois que eu fui tremendamente impactada por uma mudança de estilo de vida, eu me apaixonei realmente por esse processo de ajudar as pessoas a melhorarem a qualidade de vida e seu estilo de vida. E é sobre isso que a gente vai falar nessa noite, né? Como que uma hoteleira se transforma numa treinadora de hábitos saudáveis, né? Talvez a gente tenha muitas coisas em comum aqui, né? Porque a Laura vai falar a história dela, o Rafa também, e a gente vai começar. Vocês querem se apresentar ou vocês se apresentam depois? Quer uma palhinha para se apresentar agora, antes de começar? pode Laura, ser. eu estou aqui com 2 amigos de profissão, Lorena e Rafael vão se apresentar aí. Então, gente, eu também, né, sou treinadora de hábitos saudáveis há 18 anos. Eu sempre sofri muito com problema de obesidade, né? Já fui 30 quilos a mais, nunca conseguia manter meu peso. Sempre, aí me tornei viciada em remédios para emagrecer. Quando eu parava de tomar os remédios, eu voltava tudo de novo. Já fiz todos os tipos de dieta que você imaginar. E eu até conseguia perder, mas nunca conseguia manter. Então, essa foi a área da minha vida que eu mais sofri, né? E há 18 anos atrás, empresária, né? Sempre fui empresária, foi me apresentado esse estilo de vida saudável e eu me apaixonei, tive um resultado incrível, mantenho meu peso há 18 anos, né? E aí comecei a estudar, e isso se tornou a minha vida, né? A minha missão de vida, e aí eu me tornei treinadora de hábitos saudáveis para ajudar outras pessoas. Então, 18 anos que eu cuido de pessoas para chegar na sua melhor forma física, e não só disso, de cuidar da sua saúde para realmente viver mais, viver melhor e cumprir o seu propósito aqui nessa vida. E Rafa, meu irmão, se apresentei, meu irmão. Gente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, Rafa Martins, né? Também estou há 18 anos trabalhando com emagrecimento, como treinador de hábitos saudáveis, né? Coach de emagrecimento. Então, nessa jornada, ao longo de 18 anos, diferente das meninas, eu sempre fui magrelão, magrelinho, né? Eu não precisei perder peso, muito pelo contrário, eu sempre fui apaixonado por massa magra, eu sempre fui da academia. Então, o que me apaixonou foi realmente esse cuidado com o corpo, e aí juntou nós três, eu Laura e Tati. Deus uniu a gente nesse propósito, e a gente está aqui juntos, nessa nova jornada. Vai, Tati. Aí vamos lá, então. Na verdade, aqui a gente vai falar sobre, né, como você se tornar um treinador de hábitos saudáveis, e a gente vai falar um pouco dos projetos que a gente tem. A gente não trabalha com um projeto específico. Então, a gente tem diferentes possibilidades de projetos para atender realmente as pessoas o que elas buscam. Na verdade, o principal objetivo é sempre atender o cliente. Qual é a necessidade dele, o que ele está buscando, né? Então, pode passar, Rafa, por favor. Vamos entender o que a gente tem em mãos hoje, né? O que representa ser um treinador de hábitos saudáveis? E qual a demanda disso na atualidade, né? O que representa esse nicho no tempo que a gente vive? Só para vocês entenderem, a gente pode passar, Rafa, por favor.
eu vou dar rapidamente algumas estatísticas e alguns índices para vocês entenderem aonde a gente está inserido. Hoje nós temos mais de 2 bilhões de pessoas com sobrepeso. Então, imagina, né? A gente está falando de sobrepeso e não de obesidade. Então, é um grau inicial, vamos dizer assim, inicialmente é o primeiro problema que a gente tem quando as pessoas não têm um bom estilo de vida, né? Que é o sobrepeso. A gente tem aí 31% dos óbitos a partir de problemas cardiovasculares, que são, todo mundo aqui sabe, né? Que é fruto de um estilo de vida ruim, que é o que a gente fala de óbitos que seriam reversíveis, né? E você tem aí 1/6 dos óbitos por câncer, né? Muitos estudos relacionam a questão do câncer com o estilo de vida ruim, estressante, né? Uma pessoa que não se cuida. É como se fosse um bioma, uma flora intestinal completamente contaminada, desregulada, cheia de toxinas. Então, tem muito a ver, sim, com a alimentação, né? E com o estilo de vida que a pessoa leva. Pode passar. E aí, por favor, Rafa, a gente tem, olha, é impressionante, esse gráfico é muito impressionante. A gente está falando aí de uma taxa aí de 400 mil pessoas, né? De um parâmetro de 400 mil pessoas. Se a gente trabalhasse com esse número, a gente teria, então, 388 mil óbitos por doenças cardiovasculares. A gente teria, apontando para câncer, mais de 244 pessoas. Aí a gente tem infecções pulmonares, demência, doenças respiratórias, aparelho digestivo. Vocês vão ver aí, ó, eu não vou falar todos, mas tem numerado 3, 6, 9, 10, 11 enfermidades, né, que atestam óbito. Dessas 11, eu posso dizer que praticamente 80% eram óbitos reversíveis. Que significa o quê? São óbitos referente a um estilo de vida ruim. Então, olha a demanda que você tem. A gente não está falando só de controle de peso, a gente está falando de conscientização de vida e de saúde, né? Pode passar, Rafa, por favor. Então, aí a gente tem um excelente resumo, né? O treinador de hábitos saudáveis, ele sempre atua em paralelo com os profissionais da área da saúde. Muito se pergunta, né? Qual é a sua formação, de que área da saúde você é? Na verdade, para você entender, a função do treinador de hábitos saudáveis é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Por isso, o que ele vai fazer é auxiliar as pessoas no dia a dia para que fique muito mais fácil seguir o que os profissionais recomendam a partir de um protocolo. Então, a gente sempre vai contar, o treinador de hábitos saudáveis sempre vai contar com uma equipe multidisciplinar nos bastidores. Então, ele sempre vai ter o auxílio, direta ou indiretamente. Então, o treinador de hábitos saudáveis que não trabalha com protocolo, ele vai trabalhar independente, ajudando ali, né, aquela pessoa que é atendida por outros profissionais, porque ela pode ter toda a informação, melhor informação do mundo. Se não existe a execução daquilo, se ela não é chamada para ação, nunca vai ter um resultado. O que realmente traz resultado é acionar a pessoa. E aí é onde entra o treinador de hábitos saudáveis. Claro que, assim, ele recebe muitas ferramentas, mas dentro da profissão de ser treinador de hábitos saudáveis, que é acionar a pessoa para que ela execute tudo aquilo, você vai poder caracterizar e colocar muito da sua identidade. E aqui cada um de nós tem algo muito particular e pessoal no trato com a outra pessoa. Então, isso também é muito gostoso, que é essa abertura que você tem para utilizar ferramentas que você vai receber em treinamento e dar um pouco da sua cara e da sua identidade conforme o seu perfil. Isso é muito interessante. Loura, quer fazer agora o que faz um treinador de hábitos saudáveis e depois eu sigo? Pode passar. Uhum. Gente, então é o seguinte, você pode criar um raciocínio comigo. Quem concorda que hoje em dia, com a internet, com as informações, muitas pessoas sabem o que tem que ser feito e não faz, né? Às vezes vai até um nutricionista, um endocrinologista, um médico, como o Tato falou, ele vai para um profissional e aí ele sabe que tem que se cuidar, né? Tá aí as doenças que Tato falou, ele às vezes sabe o que fazer,
mas ele não coloca em ação. E Tato falou uma frase que a parte mais importante é a ação do ser humano, em colocar em prática o que ele sabe que precisa ser feito e ele não faz. Então, essa profissão, esse novo, né? O mundo mudou e as coisas mudaram. Esse treinador de hábitos saudáveis é um profissional que auxilia com técnicas, né? Com ferramentas que vai fazer com que o ser humano coloque em prática o que ele sabe que tem que ser feito e muitas vezes ele não faz, principalmente sozinho, né? Então, o que é que faz? Então, o mundo precisa de um treinador de hábito saudável. É uma nova modalidade que cada dia mais as pessoas vão precisar. E por isso que a gente tem tantos resultados, nossos alunos têm tantos resultados. Por quê? Porque é uma ferramenta de contato, é uma ferramenta que a gente consegue fazer com que as pessoas pratiquem o que elas precisam praticar para elas serem saudáveis, né? Então, pode passar. O que é que faz um treinador de hábito saudável, né? O que é que nós, como treinador de hábito saudável, faz? Um treinador de hábito saudável é um especialista que ajuda os clientes ou os alunos a assumirem uma real responsabilidade por sua saúde. E assim, prevenir doenças, viver mais para cumprir o seu propósito de Deus nessa terra. A gente resume o treinador de hábitos saudáveis nessa frase, né? Ou seja, é alguém que vai auxiliar para as pessoas se tornarem o quê? Autorresponsáveis, elas consigam colocar em prática o que elas sabem que tem que colocar e muitas vezes elas não colocam, né? Então, ele atua em paralelo com médicos, profissionais da área de saúde, né? Sua principal função é ajudar as pessoas a serem mais saudáveis. Sendo assim, é ele quem auxilia o seu cliente ou aluno para que seja mais fácil e seguro o protocolo recomendado pela equipe multidisciplinar. Né? E vocês, a gente trabalha com essa equipe multidisciplinar que dá o respaldo, que dá o que tem que ser feito, e nós somos as pessoas que linkam essa equipe multidisciplinar com os alunos, e a gente faz com que elas tenham verdadeiramente resultado. Né? E tem sido uma coisa muito boa, né, de a gente ver o tanto que isso tem ajudado muitas pessoas. Pode passar, Rafa? Então, a gente tem várias ferramentas que ajudam você a, de fato, ajudar nessa mudança sustentável. Gente, Tato falando ali daquelas doenças, aquilo é um fato real, porém, quem consegue ver até as pessoas que são magrinhas, que precisam ter hábitos saudáveis? Então, a gente está falando de um grupo de obesos, mais de 60% brasileiro é obeso, está falando das pessoas que têm problemas de saúde devido à má alimentação, do mau estilo de vida, tem as pessoas que são magrinhas, que também têm problema de saúde, porque elas não se cuidam, elas não têm uma vida, um estilo de vida saudável, que vocês vão ver aqui, que a gente entende que são 7 fundamentos, né, para a pessoa ter hoje um estilo de vida saudável. A nossa equipe multidisciplinar chegou a uma conclusão que não é uma alimentação apenas, não é só uma atividade física, é um conjunto de 7 fundamentos, que a gente, treinador, linka e faz com que os alunos consigam colocar em prática. Então, o objetivo final é eles ganharem mais saúde, para viver mais, cumprir um propósito, praticando o que eles sozinhos não conseguem, muitas vezes, né? A maioria das vezes, vamos dizer assim. Então, essa é o papel do treinador de hábitos saudáveis. Quer continuar, Tati? Vou. Então, às vezes, quem está assistindo aqui, a gente tem algumas que são alunas, algumas pessoas que vão assistir que não são alunos, né? Então, tem pessoas que estão mais ambientadas com essa linguagem que a gente está utilizando, e tem muitas pessoas que vão assistir e nem imaginam como é um dos nossos cursos, ou como é a mentoria. Enfim, tem gente que já participou de todos os cursos, e tem gente que não participou de nenhum, por isso que a gente precisa explanar de forma tão completa. E eu sei que a maior curiosidade que deve ficar depois que a gente falar são detalhes, né? Ai, como começar? Por onde começa? Isso a gente vai fazer numa parte 2, mas o que eu quero expor para vocês aqui, né? Para vocês analisarem que a gente tem um período aí de moderar o tema. Ai, será que eu quero, será que eu não quero? Né? Então, você precisa de um tempinho para processar, de um dia para o outro, às vezes uns 2 dias. Mas o que eu quero é descomplicar para vocês. Olha as vantagens, né? Para vocês entenderem o que a gente está oferecendo. Primeiro, você pode trabalhar a partir de casa ou de qualquer lugar. Então, a gente já ministrou os nossos cursos de diversos lugares onde nós estivemos já.
né? Então, a gente tem um respaldo, um também respalda o outro. Então, assim, é uma flexibilidade gigante, tanto de trabalhar de casa ou de qualquer lugar. Você, seu chefe, estabelece o seu teto salarial, vocês vão entender isso, né? Você tem flexibilidade total de horário, então você vai trabalhar no horário que você quiser. Se você for dar uma olhada na minha agenda, na minha gestão de tempo, é diferente da Loura e é diferente do Rafa, né? Então, cada um faz a gestão do seu tempo. E o melhor, eu acredito que é um privilégio trabalhar com saúde e gerar a partir disso renda, né? Então, é prazeroso, é o resultado de você ajudar o outro, ver um sorriso, ver a alegria na vida da outra pessoa, e essa gratidão que ela expressa para a gente é maravilhoso, né? Então, é um trabalho realmente gratificante, né? Tati, eu sempre Oi. costumo dizer o tanto que é bom ser uma mãe. Tem gente que não é mãe ainda, né? Mas eu falo assim, toda mãe deveria ser treinadora de hábitos saudáveis. Porque, gente, não tem coisa melhor, né? Por exemplo, vamos dar o exemplo eu e Tati. A gente trabalha a partir da nossa casa, eu estou no meu escritório, meus filhos estão aqui do lado, o quarto do lado. Então, essa flexibilidade, quando a gente viaja, passa 10 dias num canto, a gente não, mesmo estando com os nossos filhos, a gente poder ter essa autonomia de você fazer a partir de casa, sabe? Então, é uma coisa muito boa. E eu brinco mesmo, toda mãe deveria ser treinadora de hábitos saudáveis. Por quê? Porque, primeiro, a gente se cuida, porque uma pessoa que é treinadora de hábitos saudáveis, ela se cuida, não é uma mãe que não se cuida, né, que não cuida da saúde, e ela cuida de outras pessoas de forma online, com eficácia, com resultado, e ainda pode, né, ter tempo para cuidar dos seus filhos, que hoje em dia, gente, eu não sei se vocês entendem essa parte, muitas mães têm terceirizado a educação dos filhos, têm passado o dia longe de casa, em troca de um valor a se ganhar, e muitas vezes elas não sabem. Então, eu digo que é uma profissão do século XXI mesmo, né, para aquelas mães que realmente querem tomar as rédeas da educação dos seus filhos, né, de tudo que está por acontecer, e ela ainda ser uma pessoa realizada profissionalmente, né? E super bem colocado, e assim, os benefícios pessoais a gente não podia deixar de falar, porque é o que a Loura falou. Tem alguns agregados, alguns benefícios que a gente vai desfrutar e que a gente não poderia deixar de falar, como incluir nas vantagens mesmo. Então, a gente tem aí, retroalimentar o seu estilo de vida. Uma pessoa que tem que inspirar outras, o senso de autorresponsabilidade é muito maior, porque tem uma responsabilidade sobre outras pessoas, né? Então, no sentido dela inspirar e motivar outras pessoas, a primeira pessoa a fazer, até por ter autoridade, é você mesmo. Então, eu costumo falar que às vezes a gente não faz por nós, mas quando a gente tem uma multidão de testemunhos, a gente acaba fazendo, né? Porque existe um compromisso com o outro, com o que você, com a rotina para o outro, enfim. É totalmente diferente quando você está em meio a uma comunidade e um presta contas para o outro. Às vezes eu não presto conta para o cliente, mas eu, a Loura e o Rafa estamos sempre né? Nós, principalmente, que trabalhamos diretamente juntos, mas isso não implica que todo mundo, um ao outro, né, vá se ajudando, enfim. Associações corretas. A gente tem um grande diferencial em todos os programas que a gente trabalha corpo, alma e espírito, né? Então, algo que Deus nos entregou mesmo é o cuidado das esferas. Então, não adianta eu emagrecer no corpo e não ter uma alma alinhada, né? O que é prioridade? Para que eu estou emagrecendo? Por que eu quero manter meu peso? Por que eu quero cuidar da saúde? Não fazer a gestão das emoções, para manter o casamento bem, a educação dos filhos bem. Então, a gente fala muito sobre isso. Apesar de falar sobre controle de peso, a gente fala nas 3 esferas, corpo, alma e espírito, em todos os programas, né? Então, você vai fazer associações corretas. Eu costumo falar que o grande diferencial aqui são os valores intrínsecos do nosso trabalho, né? Tem gente que se gaba de falar de transparência, de lealdade, que eu acho que deveria ser, não deveria ser nem, deveria ser absoluto, né? Inegociável. Mas, além disso, a gente fala muito sobre família, qualidade de vida, saúde. Então, associação correta. Influência positiva. A gente vai estar sempre trazendo você para o trilho, né, do que a gente considera, principalmente,
de acordo com o que a palavra de Deus fala a respeito de família, de prioridade, de saúde emocional, né? Então, isso é muito importante. Você tem influência positiva. Não importa se você é religiosa, se não é, se tem um lado espiritual super aceso, que brilha ou não. Mas a gente sabe que são pessoas que vão ter um parâmetro alinhado no trilho para ser influência para a sua vida, né? Fortalecimento da mentalidade. A gente fala muito sobre mentalidade o tempo inteiro. O tempo inteiro alinhando sua mentalidade com as leituras, com os workshops, com os vídeos, as recomendações, os cursos, o tempo inteiro fazendo curso. Você tem que o tempo inteiro estar se reciclando. O mundo moderno não permite, não autoriza que a gente fique para trás, porque as coisas estão o tempo inteiro em estudo, o tempo inteiro mudando, tudo é muito dinâmico. Então, é algo que a gente vai estar sempre alinhando, que é o fortalecimento da mentalidade e ter uma renda mensal, né? Eu não sei exatamente quanto você ganha, mas você vai entender um pouquinho as possibilidades de ganhar aqui e você vai conseguir fazer uma conta rápida em 5, 10 minutos olhando os números, tá bom? Pode passar, Rafa? Rafa quer falar. Tem uma das coisas que a gente ensina muito para os nossos alunos, e obviamente a gente vai ensinar para vocês que vão se tornar treinadores de hábitos saudáveis, que vão ter alunos também, é que o ambiente ele é muito mais forte do que a nossa própria força de vontade. Quando a gente fala de associações, de influências positivas, influências negativas, a gente está falando de ambiente. Então, uma das coisas que a gente precisa, como treinador de hábitos saudáveis, sempre estar se autoavaliando, sempre estar avaliando o nosso ambiente, para que a gente possa ser influenciado muito mais positivamente do que negativamente. Isso é um benefício extraordinário. E olha que interessante, né? Vocês estão aqui hoje para ouvir sobre renda extra, então está vindo uma bagagem de informação para que a sua mente ela entenda como é o nosso dia a dia, como é o nosso trabalho, do que a gente fala, do que a gente conversa, o que envolve o trabalho, que vai muito além de uma renda extra, né? Então, a pergunta hoje que cabe, antes da gente dar as boas-vindas e entrar para a parte de ganhos e tudo, né? Você se preocupa com a sua saúde, com o seu bem-estar, em se sentir bem em quem você é, em ter disposição de corpo, de mente saudáveis, né? Você gostaria de compartilhar profissionalmente esse estilo de vida com mais pessoas? Então, é para você essa oportunidade, seja ela como uma renda extra, um parcial, uma renda integral. E a gente vai falar agora, Loura. Isso, vamos lá. Como começar? Eu sempre falo também que se eu fosse treinadora de hábitos saudáveis só para me manter magra e saudável para sempre, quem acha que já valeria a pena? Gente, mas eu já faço isso como negócio há 18 anos, então já foi muito dinheiro ganho, muito, a gente ganha bem, graças a Deus, porém, de quebra veio o dinheiro, né? Porque eu fico pensando, como eu fui obesa, eu nunca conseguia manter meu peso, se fosse só para isso já seria bom. Mas de quebra a gente já ajudou muitas pessoas e ganha muito bem por isso. Então, se você está aqui e diz, bate seu coração, queima no seu coração, estilo de vida saudável e cuidar das pessoas, né? E fazer disso, de quebra, um negócio, né? Seja bem-vindas. Como é que você pode começar? Primeira coisa, são 2 opções para vocês, tá? E aqui tem alunas e não alunas. Primeira coisa, o ideal é que você seja a nossa aluna, né, primeiramente, e depois você experimente um dos nossos produtos e você depois vai divulgar. Então, você vai ter 2 opções aqui com a gente. A gente pensou, primeiro, alguém que não quer ser treinador de hábitos saudáveis, mas passou por um dos nossos programas, se beneficiou com isso e quer ser uma afiliada. Alguém que vai indicar apenas para as pessoas e ela vai ganhar 20% do valor de que as pessoas vão pagar. E vocês vão ver que nós temos 3 produtos e você vai poder indicar esses 3 produtos e vocês vão ser afiliados, né? E ganharem 20%. Mas, caso você queira ser treinadora de hábitos saudáveis, aí o mundo se abre. Aqui a gente não vai tratar de todos os ganhos, a gente só vai falar da primeira parte. E após os treinamentos do hábito saudável, que a gente vai ver que vocês vão participar de um curso com a gente, né, de 12 aulas, e após esse curso a gente
vai abrir outras formas de ganho para você. Mas a primeira é que se você decidir ser um treinador de hábitos saudáveis, você, em vez de ganhar só 20% como afiliado, você vai ganhar 50% do valor dos nossos produtos, e aí depois você vai aprender como você pode ganhar comissão de varejo, royalties, bônus, ganhar dos afiliados que você vai ter, uma duplicação, então o mundo se abre. Mas, basicamente, são essas duas modalidades que nós vamos ter. Pode passar, Rafa, para eu falar dos produtos e dos valores. Então, nós temos 3 produtos em andamento, rodando, né? E a gente acredita que no futuro possa até existir mais, e aí os treinadores que estão junto com a gente, eles vão poder participar. Hoje nós temos 3. Nós temos o D7D, que é um desafio online, 100% online, a gente não tem contato com o aluno, né? É uma plataforma online, onde o aluno é acompanhado, todo dia tem uma tarefinha para ele fazer do dia, e o próprio programa lembra ele as tarefinhas do dia, é um programa de 7 dias, que é muito barato, a gente entrega muito por R$ 97,00. Então, se você indicar o D7D, por exemplo, para 10 pessoas, no mês você pode ganhar aí R$ 500, né? Se você indicar para 20 pessoas, você pode estar ganhando aí R$ 1.000. Eu nem sei quanto é um salário mínimo, não sei se é 1.300, né? Eu acho que é R$ 1.300 o salário mínimo, então você pode fazer essa conta. Outro programa que a gente tem é o T360, que é um programa anual, né? 100% online também. Hoje a gente tem a plataforma de aulas online, treinos online, e a gente tem uma plataforma de acompanhamento para o aluno do T360 online. Mas esse ainda tem contato com as pessoas, porque eles vão para uma comunidade no WhatsApp, onde lá eles podem tirar dúvidas, compartilhar as coisas, né? Então, o T360 custa R$ 397,00 hoje, e vocês podem estar ganhando 50%. Então, se vender no mês, 10 T360, dá para ganhar aí R$ 2.000, né, mais ou menos. Ou se você vender 5 D7D, a gente pode fazer inúmeros cálculos para você, né? E a gente tem o M3, que é a mentoria Mais Que Magra, que hoje é o nosso carro-chefe, é o nosso programa, né, que é nossa mentoria, o nosso xodó, né, foi o projeto que Deus nos deu, que é uma mentoria de 90 dias, com aulas ao vivo conosco durante 90 dias, né? Então, são inúmeras aulas que a gente formalizou para trabalhar espírito, alma e corpo, e a pessoa conseguir ser magra para sempre, ser saudável para sempre, né? Participar de uma comunidade, e tem todo um aparato. Então, essa mentoria, ela custa R$ 1.497. Na época de lançamento, ela que tem turmas, né? Inclusive, a gente vai abrir uma turma, então, vocês que estão assistindo essa live agora que eu estou dizendo, antes do dia, acho que é dia 21, que essa live vai ficar gravada, mas aí você vai poder também já indicar pessoas e ter alunos para você também. Então, na época de lançamento, a gente dá um bônus de R$ 500, e aí a mentoria passa a ser R$ 997. Então, vocês vão poder ganhar 50% desse valor. Então, a gente depois, nos treinamentos das aulas, uma das 12 aulas, vai ser explicando um plano de ação de como você pode estar ganhando 1.000, 2.000, 3.000, de acordo com o que você quer. Laura, eu quero fazer um plano para esse mês ganhar 5.000. A gente vai fazer um plano para você de acordo com esses produtos, ensinar como vocês vão fazer e tudo bem direitinho, tá? Pode passar? Quer falar, Tati, sobre isso? Pode ser. E aí, o que a gente fez? Então, a gente organizou a dinâmica, porque, assim, a maior pergunta é, mas como é que eu vou abordar, como é que eu vou falar? Então, a gente vai apresentar diversas formas de como falar, de como abordar, tudo com o script, de forma profissional. Mas, basicamente, vai ser um curso de 12 aulas gravadas, né? Onde, a cada aula, a gente vai ter um tira-dúvidas, tá? Então, vai ter ao vivo o tira-dúvidas, para vocês anotarem tudo aquilo que for surgindo de dúvida, todos os insights que vocês tiverem e quiserem perguntar, porque às vezes uma coisa leva a outra, a gente vai ter um encontro de tira-dúvidas. Fora isso, vocês vão receber orientações e informações sobre essa nova rotina. Tem muita gente aqui que não é empreendedor, que tem um emprego, tem um trabalho, é dono de empresa e decide começar. Eu falo assim, né? Quando a gente estava os 3 conversando sobre os treinadores de hábitos saudáveis, o que sempre vem no nosso coração que a gente percebe, eu
menos tem experiência, e quando a gente foi compartilhar, falou, nossa, isso é comum. É que muita gente tem prazer nisso, então é uma missão. Então, inicialmente, talvez você fale assim, nossa, eu ganho muito mais, eu sou empresário, eu sou dono de loja, eu sou comerciante, eu sou... Enfim, ou você tem um emprego e ganha super bem, mas para você gostar desse ramo, desse tema, desse assunto, é uma semente, é um início, né? Você só vai saber onde você vai chegar em teto de ganho se você iniciar, senão você nunca vai saber, tá? Então, rotinas, orientações e informações, a gente vai falar posteriormente, depois, vai ser tudo abordado durante as 12 aulas. Tem mais, Rafa? Então, gente, na verdade, o que nós estamos aqui hoje começando é um movimento, a gente está criando um exército de pessoas que verdadeiramente querem se cuidar para viver mais e cumprir um propósito e atingir o maior número de pessoas. Estamos levantando um exército de treinadores de hábitos saudáveis para a gente mudar. Começa a realidade, mudando a realidade da nossa família, de outras pessoas perto. E quem sabe, né? A gente já tem alunas em 2 países e a gente sabe que isso vai se alastrar, porque como é tudo online, tudo digital, então o mundo está na palma das nossas mãos. A gente pode ajudar pessoas do outro lado do mundo, né? Sendo a treinadora de hábitos saudáveis dela. Às vezes uma pessoa me perguntou, o que é que você faz? Eu disse, eu sou treinadora de hábitos saudáveis. A pessoa, uau, existe isso, meu Deus, meu sonho é ser saudável. Como é? Eu digo, existe, é uma técnica. A gente trabalha isso, aquilo, né? E a pessoa, meu Deus, né? Eu nem sabia que existia isso. Todo mundo está querendo hoje se cuidar, todo mundo quer ser saudável, e você pode ser uma ponte entre essas pessoas e a saúde, e a vida dela, e mais filhos, e mais vida, e cumprir propósito. E essa é a nossa missão, gente. Do fundo do meu coração, eu sei... Eu até queria acrescentar aqui que a gente já fala isso para as alunas, né? Isso. Nós somos um exército em prol de vida saudável e de saúde, a gente já fala isso. Mas se você pode fazer disso um negócio, uma renda, por que não? Né? Tem que começar... Tudo começa pequenininho, tudo começa do primeiro passo, tudo começa da iniciativa, tudo começa de você acionar. Eu falo que é como se você tivesse uma chave e a porta está diante de você e o acesso está ali. Mas se você não coloca a chave, não abre, não passa pela porta, você fica diante da porta. Então, muitas vezes o acesso está diante da gente. Mas você colocar a chave, virar, acionar e passar por essa porta, depende só de quem está com a chave nas mãos diante da porta, né? Uma das coisas que pode e deve estar passando pela cabeça de vocês são as perguntas mais frequentes. Eu preciso ser formado em alguma coisa, eu preciso ser nutricionista, preciso ser médico, formado para trabalhar como treinador de hábitos saudáveis? A resposta é não. Você não precisa. Ok? A única coisa que você precisa é amar as pessoas e ser exemplo para elas e acompanhar essas pessoas e ajudá-las a ter o resultado. Você não precisa ter. É óbvio que se você já tem uma formação na área de saúde, por exemplo, vai fortalecer o teu currículo, vamos dizer assim. Né? Vai ser muito, muito mais fácil você trabalhar como treinador de hábitos saudáveis se você já tem. Mas se você não tem, você não precisa, não é obrigatório. A segunda pergunta é... Eu estou começando agora a entender de nutrientes, de macronutrientes, microproteínas, essas coisas. Eu preciso ser um expert nesse assunto? Também não. Por quê? Porque nas nossas aulas que você vai fazer, né, no curso que você vai passar para se formar treinador de hábitos, a gente vai te passar toda a informação que você precisa, mínima, obviamente, para que você comece a atuar, ok? E a última pergunta que normalmente as pessoas vão fazer é tipo, quanto tempo eu vou precisar dedicar do meu dia? Eu tenho que passar o dia inteiro, trabalhar 16 horas para poder ganhar alguma coisa. O trabalho é online, né? Hoje praticamente 80% do meu tempo dedicado a isso é no WhatsApp, gente. Imagine, eu fui pegar minha filha na escola, e enquanto ela vinha, eu estava falando com a pessoa, entende? Foi um lance. Você faz, como o Tati falou, a gente faz os horários. Tem hora que eu desligo o WhatsApp e pronto, tá na minha agenda, né? Eu trabalho com agenda. Então, não precisa você ficar pensando, meu Deus, eu vou ter que passar 24 horas olhando o WhatsApp, ou então vou ter que dedicar tudo. Não, não é assim. Né? Um treinador de hábitos, ele se programa, a gente vai ensinar isso para vocês, tá? Não se preocupe com relação a isso também. Outra coisa, perguntas também. Agora o Rafa fazendo me ver. Eu preciso estar no peso ideal?
quem é novo e nenhum dos nossos programas, ele vai começar, vai entrar no programa e o resultado da primeira semana, ele já é um resultado. Então, o peso que você vai reduzir naquela semana, o bem-estar e a melhoria que vai te trazer autoconfiança já é suficiente para você dar start. Então, o que é importante? Começar o programa junto com o negócio. Se você tem interesse no negócio, não é aluna. Se você já é aluna, claro, aí a gente fala, é o que a gente fala de resultado profissional. Aí o seu resultado não se trata mais da sua vida só. Agora você é uma vitrine, né? Então agora você precisa se policiar mais em respeito às pessoas que você vai cuidar. Então aumenta muito a autorresponsabilidade. Você não precisa estar pronta, mas você precisa ter um senso de responsabilidade do passo que você vai dar e assumir um compromisso e um comprometimento com a profissão que você vai aderir. E essa preocupação em ter muito conhecimento, ela é absoluta, todos têm, mas eu não entendo muito, não é algo que eu sei muito, eu vejo vocês falarem, vocês falam tão difícil, enfim. O que acontece é que a gente tem um protocolo pronto, gente, né? E no grupo de treinadores, a gente compartilha muita coisa. Então, essa bagagem, a expertise que vai vir, as 12 aulas, é para vocês entenderem um panorama geral. Mas a gente ajuda vocês a tirarem dúvidas, coisas que os alunos perguntam. A gente, no grupo, todos os programas em geral têm um acesso a um suporte. Mesmo os programas de plataforma online têm um chat profissional, onde a pessoa entra e pergunta. Tem um atendimento online. Então, assim, não é algo que você vai estar à deriva. O treinador de hábitos saudáveis, eu sou um vendedor. Eu falo, me mostra quem não é. Até o contador tem que vender o serviço dele para poder fazer contabilidade. Me mostra quem não é. E vai ter uma comunidade com a gente no WhatsApp, né? Igual a gente faz um curso de gestor de tráfego. Ele participa de uma comunidade. Muitas vezes o cliente pergunta uma coisa que ele não sabe, ele vai lá na comunidade dos gestores de tráfego e faz uma pergunta. Então, tipo assim, a gente vai estar junto com vocês, né? Um negócio isolado que a pessoa está, enfim. Vocês vão ter gestores dando suporte o tempo inteiro. Agora, o que precisa é um compromisso. Porque o que a pessoa que você vai trazer para a única coisa que ela não tem, entendam isso definitivamente, para que caiam todos os medos, né, e todos os bloqueios e obstáculos. A única coisa que essa pessoa não tem é o incentivo, que é o que você vai dar. Porque o protocolo vem pronto. O que comer, lista de supermercado, as aulas gravadas dos profissionais, né? Tudo isso vem pronto, vem pronto. O que você precisa é ter uma palavra de incentivo, de inspiração. Então, essa é a maior preocupação, não é o quanto você sabe. As pessoas não precisam do quanto você sabe, porque o quanto você gostaria de saber para começar, os profissionais que respaldam a gente já sabem o suficiente. Agora, o que a gente precisa ter é compromisso com as pessoas e com o processo. Alguém tem alguma pergunta? Pode abrir o microfone, colocar aí no chat. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Não? Tudo certo? Rafa, Loura, querem acrescentar alguma coisa? Acredito que agora só se quem está assistindo aqui ao vivo, ou se você recebeu essa gravação aqui, e você está assistindo essa aula gravada, e você tem interesse, o seu próximo passo é você chamar um de nós três no privado, ou eu, ou Laura, ou Tati, e falar, olha, eu quero me tornar, gostei, tá? As informações, vão surgir dúvidas, e a gente vai poder sanar todas as dúvidas, mas se você já se interessa, se você já quer conhecer um pouco, por exemplo, das 12 aulas, né? Se você se interessou a partir daqui, se essa aula foi um filtro para você, e você já passou por esse filtro aqui, ok? Você vai chamar a gente no privado, a gente vai entrar em contato com você, e a gente vai lhe explicar mais detalhes, e você vai se tornar uma treinadora de hábito saudável, ou um treinador de hábitos saudáveis da nossa equipe, junto conosco, e a gente vai ajudar mudar o mundo, minha gente. Pode falar, Gi. Oiê, eu quero saber, é óbvio, né, que eu quero. Enfim, eu quero saber o seguinte, começou, tal, vou colocar o pessoal, eu tenho que colocar na live da apresentação dos projetos, certo?
Só O meu do M3, porque do D7D e do D360 a gente vai explicar no curso que a gente vai dar, que você já pode vender amanhã, se você quiser. Tá, É um produto digital que já está pronto. certo. E sobre o M3, tá, tem todo o acompanhamento, tem a plataforma online também. E aí, assim, para ter para ser o afiliado, como é que fala? Afiliado, né? Isso. Tá, quero ser uma afiliada, o exemplo. Aí eu vou ter que dar alguma aula ou o meu papel é colocar a pessoa nas lives? Eu queria saber qual que é o papel do afiliado a partir do momento que a gente traz a pessoa. O papel do afiliado. Afiliado, você só vai vender e passar o link de pagamento e a comissão vai cair na sua conta. O treinador de hábito saudável também não vai dar aula. Lógico, não vai dar porque a gente já dá. Porém, a gente sabe que a gente vai fazendo filtros com treinadores que vão ter já. Aí pode dar uma aula, se você já se sentir bem, né? Já tiver, Laura, eu já me sinto muito preparada para dar uma aula. A gente pode dar, como alunas mesmo já deram aulas nossas turmas anteriores, mas não é obrigatório. O curso, o M3 está pronto, a gente dando aula. Se você se sente confortável, que eu sei que você vai ser uma das que vai se sentir, Gi, Laura, já estou preparada, né? Queria dar aula, a gente encaixa, entendeu? Mas o afiliado, entendi. ele só vende. O treinador, ele Eu falei vai errado, é o treinador, óbvio. o treinador. Falei errado. Você vai ajudar o seu cliente a fazer o que, por exemplo, fez com você. Vai colocar ele Tá. nas aulas, vai passar o passo a passo, entendeu? Entendi. Tá, entendi tudo. Era essa a minha dúvida. O resumo da ópera é: você não tem obrigação com currículo de aula, mas Sim. você pode fazer participações. Então, Entendi. é incrível, porque assim, a gente vive reciclando conhecimento. Então, eu estou com um tema incrível sobre um neurotransmissor. Aí você vai falar sobre esse tema. A gente aprova na grade de aulas e entra um tema novo, entendeu, Gi? Entendi, perfeito. Tá bom. Beleza? Ok. A responsabilidade do treinador é o acompanhamento dos seus próprios alunos, entendeu? Sim. Fora da comunidade. Que é o É que você vai aprender, motivar que a é o que entrar você vai nas aprender nas aulas. aulas. Tá. É o que a Tati fala, né? Por isso que eu É não o na que a gente faz com aula. vocês, gente. Tá, entendi, tô entendendo. Tá bom? Tá bom. Show de bola, gente. Vou só tirar uma foto para a gente registrar esse momento. Sorriam. Ai, que especial.